Boa tarde, boa noite. Bem-vindos. Essa é uma atividade do programa de pós-graduação, aberta a todos. Então, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no seminário e numa palestra, Identidade e Representação, com o professor Kent. Kent, vou arriscar dizer o sobrenome dele. Last name. Sjöström. Isso. Sjöström. É super difícil, eu não vou conseguir dizer. Então, é isso. A gente chama ele carinhosamente de Kent. Então, o professor Kent veio da Lund University. É uma universidade que há muito tempo tem uma cooperação com a URGS, né? E a gente teve contato com o professor também no evento, no Simpósio Brecha, há 3 anos atrás. Certo, Marta? 3 anos? Isso. Então, vou ler o currículo do professor Kent. Ele é professor associado na Malmö Theatre Academy, da Lund University, na Suécia. Começou seu trabalho como ator em grupos suecos experimentais de teatro e de vanguarda. Possui bacharelado em filosofia, literatura e estudos dramáticos na Universidade de Lund, onde leciona desde 1984. Durante os últimos 25 anos, trabalha como professor convidado em academias de teatro da Suécia, Iceland e Finlândia, Helsinki, na Finlândia, Oslo, Noruega, além de workshops em festivais pela Europa. Atualmente, seu trabalho é voltado ao trabalho do ator e à ação física e às pesquisas de práticas artísticas. No momento, está escrevendo uma coleção de ensaios sobre performing and embodying ideology. Desde 2013, é membro do Comitê para a Pesquisa e Desenvolvimento da Academia Dinamarquesa National School of Performing Arts, em Copenhague, na Dinamarca. Então, ele estava aqui, ele deu um workshop que chamou Lacuna Criativa. A professora Cláudia Sachs acompanhou, e alguns alunos do programa. Não sei se tu queres ler, daí aqui, Cláudia, um pouquinho sobre o workshop. Poderia. E, então, bem-vindo. Vou deixar for your conference. Eu peço para a Cláudia assumir aqui a mesa, por favor. Thank you, Cici. Nice to meet you. Bem-vindo. Do you think we should talk a bit about the workshop? Yes, we can do so. Absolutely. Só para ter uma ideia do trabalho que se desenvolveu a semana passada com os alunos da pós-graduação e também foi aberta ao público em geral. Esse trabalho chamado Lacuna Criativa, o professor Kent propôs o uso de uma tecnologia a mais simples possível, que foi os telefones celulares. Então, a partir da escolha da peça Esperando o Godot, do Beckett, alguns grupos, éramos 4 grupos, cada um escolhia uma parte da peça, enfocando o tema da violência e da repetição e da questão do looping, que está lá nessa peça, que, claro, tem a questão da espera, mas como aparecia lá a violência. Então, os 4 grupos escolheram coisas bem diferentes e a proposta era usar o telefone celular para captar imagens. As imagens podiam ser na rua, podiam ser deles mesmos, de partes do corpo, do que fosse, né, a escolha deles, para usar como uma representação, seja de um tema, ou seja de uma das personagens, e interagir com essas personagens. Então, a gente fez esse trabalho de 4 dias lá, e que foi bem rico e interessante. E hoje a ideia, então, é essa discussão sobre identidade e representação, principalmente enfocando... Bom, agora, claro, né, a professora vai falar... essas questões da representação, do uso da imagem representando ao invés do corpo do ator. Tá? A questão da representação entre a imagem, as imagens e o corpo do ator. Begin? Yes, sure, we can do it. May I first say that I'm really thankful
for having the ability to coming back to Porto Alegre and this academy here. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de voltar a Porto Alegre e voltar a fazer parte das atividades dessa academia. As you all heard, I was here 2.5 years ago at the Brecht conference, the Brecht Symposia. Como vocês escutaram, eu estive aqui há 2 anos e meio atrás, no simpósio do Brecht. That was very well organized, and people are simply working hard on new and interesting issues here. That is my impression. E naquela ocasião, o evento foi muito bem organizado. E eu fico muito feliz com o empenho das pessoas em discussões tão importantes como vem sendo. So thank you very much for that first. Então, muito obrigada, em primeiro lugar. And there were 2 words that were mentioned that I even understood from Portuguese. Então, há 2 palavras que eu entendo que foram mencionadas aqui do português. And that was identity and representation. E estas são identidade e representação. And I guess I have some thoughts that it might be a very actual topic also here in Brazil. E eu tenho a impressão que esse deve ser um tópico muito atual aqui no Brasil. In Sweden and in Europe at least, we are quite not surprised by how quickly this idea about identity and representation have been the most powerful discussion the last years. Na Europa e na Escandinávia, nós estamos admirados o quão rápido essas questões evoluíram nos últimos anos e o quão importante elas se tornaram. We are, of course, very Americanized in Scandinavia. Nós estamos certamente muito americanizados na Escandinávia. But I think that you have tendencies also here to be that. Mas eu acho que vocês aqui também têm tendências a ser assim. And therefore I think that the idea about who represents who on the stage and who represents what on the stage is of main importance for all of us. Então, a ideia de quem representa quem ou quem representa o que no palco é uma questão que é importante para todos nós. As we in Sweden have a lot of immigrants Como nós, na Suécia, temos muitos imigrantes that have been living there for few generations, some generations, que vêm morando lá, vivendo lá já há algumas gerações, we began to have a debate about why we only see the white middle class on the stage. nós começamos a ter um debate sobre por que nós só vemos os brancos da classe média no palco, The so-called privileged middle class. os chamados privilegiados da classe média. I know that you have this discussion also. E eu sei que vocês têm essa discussão aqui também. So what has this done with our workshop and technology? E o que isso tem a ver com o nosso workshop e a tecnologia? Well, who owns the stage? That is my main question. Who owns the stage? Is it on the trained and the educated body? Então, a minha pergunta principal é: quem é que possui o palco? Quem é que tem o palco? É para os corpos bem treinados? We who educate actors, Nós que educamos atores, we have always thought that, of course, the bodies we trained, they are the bodies who owns the right to this floor. nós que educamos os corpos dos atores, nós acreditamos que estes corpos treinados é que sim têm o direito de ocupar o chão dos teatros. And suddenly, film directors don't want it to have educated actors who played prostitutes or narcos. De repente, os diretores de cinema preferem atores ou pessoas que não têm treinamento de ator
para trabalhar como as prostitutas ou os drogados. They began to choose real prostitutes and real narcotics to represent this. E eles começaram a escolher prostitutas de verdade e aditos de fato para representar essas pessoas. And then the educated actors screamed, "We can play that also." E aí as atrizes educadas gritavam, mas nós também podemos jogar isso, né? Yes, of course you can, the director might answer, but I want this face, I want this body. Your body is much too trained. Your teeth are too white. Mas os diretores podem responder, sim, vocês podem representar, só que os corpos de vocês são bem treinados demais. Os dentes de vocês são muito brancos. I want authenticity. Eu quero a autenticidade. And that is one challenge for the educated actor's body. But there's another conceptual challenge. Este é um desafio para os corpos treinados, mas há um outro desafio conceitual. And that is that anybody who has an idea and can stage it in the cyberspace, in the internet, also owns a new playground area. E esse é o conceito de que qualquer um que tiver uma boa ideia pode produzir algo na internet e fazer parte, usar este cyberspace, espaço cibernético. Yes. Cyberspace is a very old-fashioned word. I hesitate to use it. O espaço cibernético é uma expressão muito antiga. Então, eu hesitei em usar essa expressão, mas é a ideia que parece isso aqui. So I really would like to identify two moves away from the traditional theater room. Então, o que eu gostaria é de identificar dois movimentos para fora que se afastam da sala de teatro tradicional. Because these movements are partly dependent on technology. One movement is approaching technology, the other is taking distance to it. Então, o primeiro são dois movimentos. Um parece que está se aproximando disto e o outro se afastando. I think that the first movement is from room to space. Acredito que o primeiro movimento é esse que vem da sala para o espaço. I talk about the digital space, of course. It's accessible for everybody who has machines to do so. Eu falo, é claro, do espaço digital, que a maioria das pessoas tem acesso a ele. It's an infinite space where there is no geometry. É um espaço infinito onde não há geometria. And it has no fixed points, and it's not really transparent like this room is. E ele não tem pontos fixos e não é transparente como esse espaço aqui esta sala é. And I can take part in this space if I only have a concept. E eu posso tomar parte desse espaço somente com um conceito. Because the bodies can move independently of biological restrictions. Porque os corpos podem se mover independentemente de restrições biológicas. So even our traditional, what we learned from Laban, some of us, time, room, what is it? Tell me the Laban terms. Mesmo aquilo que a gente aprendeu com o Laban, tempo, espaço, peso, yeah. And flow and all that stuff. This is fluência, etc. Tudo isso está sendo desafiado. Yes. And this might be, if you look at this picture, I think it was just an ordinary picture I chose from internet. Então, se a gente olha para essa foto, que na verdade é uma foto ordinária, comum que eu peguei na internet. I don't know if it's a good picture even. Nem sei se é uma boa foto. But it interested me because the body is androgen. Mas me interessou porque o corpo é andrógeno.
And it has a lot of hole in the head also. E porque tem um monte de furos na cabeça também. And the gaze, the eyes, the way they look E a around maneira, themselves. perdão. E o olhar, a maneira que essa figura olha, They're really receiving something from outside. It's like a meditative attitude. parece haver uma atitude meditativa de quem está recebendo algo de fora. In this virtual space, we can become or recreate the beings we want to be. Então, nesses espaços digitais, a gente pode se tornar aquele ser humano que a gente quer ser. But so everybody can create a space for their performance. Então, todos podem criar espaços para suas performances, But when everybody can do something, then it's not so worth so much anymore. mas no momento que todos podem fazer, então aquilo se torna bem menos interessante, não vale muito a pena, So não tem muito valor. if everybody is a star, then nobody is a star. Então, se todo mundo é uma estrela, então ninguém é uma estrela. Yes. So I mean that many of you here are trained actors or dancers, and many of us here are teachers, I think. Eu acredito que aqui temos assim vários atores treinados, né? E muitos aqui são professores também. So how should we handle this new arena? Então, como a gente deve lidar com essa nova arena? How should we handle that our knowledge, the good body trained by Lecoq, Etienne de Croo, Jacques Delcroix, Stanislavski, Grotowski, how could we handle that this body maybe is not the only body that owns a theatrical space today? Como que a gente vai lidar com esses corpos treinados por Lecoq, Decroux, Delsarte? Como a gente vai lidar com estes que talvez agora não sejam os melhores corpos para ocupar esse espaço? It's a part of Do palco. democratization of the world, but it's also a threat to our privileges. Então, por um lado, é uma democratização do nosso mundo, mas, por outro, é uma ameaça, talvez uma ameaça aos nossos privilégios. So, I think that we discussed, Claudia and I, we earlier discussed, Hoje, eu e a Cláudia discutimos mais cedo, nós discutimos mais cedo, that the bodies, when we worked at the workshop, we didn't see much body work. que no workshop que nós vivemos agora semana passada, a gente não viu muito trabalho de corpo. We saw ideas and concepts being staged, but all these bodies, that of course are good trained bodies, they wasn't visible. Então o que a gente viu foram ideias e conceitos, mas todos esses corpos que são corpos bem treinados, eles não tiveram oportunidade, né, de aparecer. And I claimed to Claudia that this is what we were striving at with this workshop, wasn't it? E eu falei para a Cláudia, não era isso que a gente estava tentando achar nesse workshop? But maybe it was good that we saw that concepts can play a bigger role than trained bodies can do. We have trained minds, not trained bodies anymore. Então, o que pareceu é que boas ideias e bons conceitos podem tomar o lugar de bons corpos, ou de corpos bem treinados agora. And we partly agreed upon that it might be our generation who share this opinion. E a gente parcialmente chegou à conclusão que talvez seja uma questão da nossa geração esse ponto de vista. Because né? younger person are so used to represent themselves through the internet. Porque as pessoas mais jovens estão super acostumadas a se representarem através da internet. You are familiar with role-playing games here, I think? Vocês conhecem os jogos de RPG, Yes. né, de roleplay? I think that some of you have experienced it from Vampires, Nexus, Busca Fiscal, and Primeira Aventura. Vocês talvez aqui conheçam esses jogos, que são os vampiros, o Nexus, Busca Primeira. Dealing with this,
dealing with this gives a lot of dramaturgical knowledge. Lidar com esses jogos nos ensina muito sobre dramaturgia. I mean, you're standing in front of 5 doors. What do you choose? I go in this door, and then you have new choices. This is dramaturgy. Então, por exemplo, você se encontra parado na frente de 5 portas e você tem que escolher uma delas, e quando você abre, o que acontece a partir dali. Isto é dramaturgia. So I think there's a big knowledge that with all my students, when they talk about dramaturgy, I see that this is something that the classical dramaturgical model missed, really. Eu acho que, hoje em dia, quando eu ensino para os meus alunos jovens, eu percebo que isso é uma coisa que nós perdemos, né? O que o ensino da dramaturgia perdeu, esse encontro, essa possibilidade. And when this happens, the whole idea that we have had in theater about the master, teacher, and then the students, it falls into a part. E daí, nesse momento, toda a ideia mesmo do ensino em teatro, em que a gente tem um mestre e os alunos, isso tudo cai por terra. That is also something for us to handle, that have been sitting at the master's feet, listening to him, because it's always a man. Almost. Isso também é uma coisa da gente questionar, que que não a existência ainda de sentar e olhar com um mestre que está acima de nós, e esse mestre ainda por cima sendo normalmente um homem. Yes, I think that the law of the patriarch is challenged. Então, eu acho que a lei do patriarca está sendo desafiada. This is one aspect of the gender issue that is very important for me also to stress. Isso é um aspecto das questões de gênero que também para mim são importantes de enfatizar. So we can, through technology, if I sum up, it makes us present in several rooms at the same time. Can we take number 2 and 3? Então, através da tecnologia, uma coisa que acontece, que é evidente, é que nós podemos usar diferentes espaços ao mesmo tempo. Like this Oculus Swift that you are familiar with, I'm sure. Como este Oculus Swift, que vocês devem conhecer. When people have this on them, they begin to move, you know? Quando as pessoas colocam esses óculos, eles começam a se mexer. There is another pattern of movement that I trained. I'm not familiar with it, but Isso é um outro tipo de treinamento, de movimento que existe, mas que eu não tenho familiaridade. and number 3. This is Sims, Isto é o Sims. Ah, where tá. you can create figures that can represent. You can even marry a person. Onde você pode criar pessoas que te representam, você pode até casar com alguém lá. And create real dates also. E criar encontros de verdade. And then the real body, of course, becomes present. E aí, sim, um corpo real torna-se presente. The old science fiction idea with a mind, without a body, that is also possible in the virtual space, number 4. No espaço virtual também é possível uma antiga ideia das como é que é? Science fiction? Da ficção científica, de uma mente sem corpo existir. Né? So, when we see how theorists, people from theater studies and theory people are taking a more and more powerful position in the contemporary theater life. Então, a gente percebe que as pessoas cada vez mais têm um espaço de poder maior nesses meios digitais. Because they are, I won't say that they are disembodied, that they don't have a body, but the concepts have another role in relation to the body, one can say. Não é que eu queira dizer que eles não têm mais um corpo, que estão desencarnados, é claro, mas é que existe esse conceito que toma o lugar da presença da pessoa em si. So I will claim, or maybe discuss, argue for that
if the 20th century, the 1900s, innovative theater, the theater modernism, Então eu quero questionar essa ideia de que se no teatro de vanguarda dos anos of the 20th the bodywork of the 19 to 2000, do século passado, né, e o trabalho corporal que era feito no século XX, the avant-garde movement was very much defined through bodily plasticity. It was the time of when it was great to have a good body. os movimentos de vanguarda do século XX eram completamente relacionados ou ligados ao corpo, né, e às habilidades do corpo. Era ótimo ter um bom corpo. It was a century when the body challenged the old verbal theater. Foi o século em que o corpo questionou o teatro verbal. So in this century that began 15 years ago, Então, e agora neste século que começou há 15 anos, we will have a theater where the body is malleable or invisible, or we create a space for the mind. agora então a gente tem uns corpos em que são maleáveis ou invisíveis. And what about the space? Sorry. That we have a space for the mind. E a gente tem espaço para a mente. Are we beyond the body? Estaremos para além do corpo? There's a researcher called Francesca Ferrando. Tem esta pesquisadora que se chama Francesca Ferrando. Yes, you got a quote there. Yeah. And she said that physicality no longer represents the primary space for social interaction. Essa pesquisadora, ela fala, entre aspas, a fisicalidade já não representa o espaço principal para a interação social. Or do we see an extended body like Marshall McLuhan already stated in 1964? Ou estamos vendo um self estendido, como o Marshall McLuhan dizia em 1964. I quote, "Online identities have been regarded as extensions of the self and the second self." Então, nas palavras do McLuhan, identidades online têm sido consideradas como extensões de si e como um segundo self. So I will move to another area now. Então, vou agora para uma outra área. I will broadly sketch and give some examples of how technology is used on the stage. Eu vou falar assim de uma maneira bem ampla de alguns exemplos de tecnologia usada no palco. And as I am a bit ethnocentric, E como eu sou um pouco etnocentrista, I will use examples from Europe. eu vou usar exemplos da Europa. I can remember when the video was taken into theatre works in the early 1990s. Eu me lembro quando o vídeo foi usado para a cena no início dos anos 90, 1990, And it was very much used in Germany. e eram muito usados na Alemanha. And of course it's used all over the world now. E agora, é claro, são usados em todos os lugares. I went to Volksbühne in Berlin. E eu fui para a Volksbühne, em Berlim, And they were running around with video cameras like that, big ones. e eles corriam para lá e para cá com câmeras de vídeo grandes, assim, Following the actor behind the stage down to the dressing room. e eles seguiam o ator lá para as coxias e iam saindo com ele do teatro. And of course it's challenged my understanding of the here and now of theatre. E isso certamente desafiava a minha compreensão do aqui e agora no teatro. Because I know that what I see on the stage, that is actually happening. I believe my eyes. But when I'm confronted with recorded material, is it really happening? Did it happen 2 days ago?
Or did it happen now? Porque quando eu enxergo a imagem material que está acontecendo no palco, eu consigo compreender aquilo como a realidade, a verdade. Agora, quando aquilo é confrontado com imagens que eu não sei se foram filmadas alguns dias atrás ou se estão sendo filmadas naquele momento, aquilo realmente desafia a minha compreensão de tempo. And I think it's interesting because I take a more critical standpoint against what I see. E eu acho que é interessante porque, a partir daí, eu tomo um ponto de vista mais crítico daquilo que eu estou assistindo, daquilo que eu vejo. And of course, I connect that very much to the tradition from Bertolt Brecht. E, com certeza, eu conecto isto com a tradição do Bertolt Brecht. I shouldn't bore you with too many examples. You are familiar with all this. Eu não vou encher vocês com muitos exemplos, porque acredito que vocês têm familiaridade com eles. But I will give some examples from Germany. Mas eu vou dar alguns exemplos da Alemanha. Heiner Goebbels and Rimini Protocol, you're familiar with, I think. Eu acho que vocês conhecem, né, o Heiner Goebbels e o Rimini Protocol. In Copenhagen, I saw the performance Eraricharichaka. Em Copenhagen, ele assistiu a performance que se chama assim. What is that? What are you laughing at? What was fun? Because I said I didn't repeat the name. No, it's impossible for me. And almost all the material is filmed by an action camera. E quase todo a ação é filmada por uma o que é uma action camera? Uma Number câmera de ação? Ah, tá. Number Tipo, 6. action. Yes, É, you know tá. it. And we're sitting there, they have huge camera projections, and they film constantly. They never stop the camera. So I am fooled to believe. Então, eles estão o tempo inteiro filmando com essa câmera. E aí eu sou enganado, eu sou levado a acreditar. I'm fooled to believe that I am following the actor, the performer, to his home and look at when he's preparing dinner and eat it. Então, eu sou levado a acreditar que o ator saiu do teatro, que ele sai do teatro, pega o carro, vai para casa e começa a cozinhar. And we're sitting looking what it looks like in his home. E aí a gente está ali sentado e olhando aquilo que parece ser a casa dele. And we all believe that this is actually happening. E nós todos acreditamos que aquilo realmente está acontecendo. But suddenly the actors appears again on the stage. Mas, de repente, os atores aparecem outra vez no palco And we are all excited. e a gente fica todo contente. It's like watching a magic trick or something like that. É como assistir um truque de mágica ou algo do tipo. If you take number 7. This picture is from another remarkable performance in Schaubühne in Berlin. Essa foto é de uma outra performance muito impressionante em Schaubühne, em Berlim, Directed by Katie Mitchell, dirigido por Katie Mitchell, a British director. diretora britânica. Technology plays the most important role in this performance. It was also in São Paulo this spring, I guess, correct? Esse espetáculo parece que veio também para São Paulo, na primavera. I read this. Ele leu esse em It algum must be true. lugar. Hold on, please. E nesse espetáculo a tecnologia desempenha o papel mais importante na peça. And yes, and they use the technology only to show everything through one person's perspective. E eles usam a tecnologia para mostrar tudo a partir de da perspectiva de uma única pessoa. The maiden Christine. A senhorita Christine. And it's so exciting because technology is used to come really, really close. E é muito impressionante, muito impressionante que a tecnologia ajuda a chegar realmente muito próximo. There are about 3 or 4 cameras on the stage. Tem umas 3 ou 4 câmeras no palco.
and they are, for example, showing only Christine's hands doing something, E elas mostram, por exemplo, apenas as mãos da Christine fazendo alguma coisa, or a tear in her eye. ou uma lágrima no olho dela. So technology is creating some kind of super realism. Então, a tecnologia está criando uma espécie de superrealismo. And and then it's magnified on the screen, and they have a table where the sound effects are produced. E isso, então, é aumentado na tela. E eles têm também uma mesa onde efeitos sonoros são produzidos. So I can see the sound designer doing the sound. Então, eu posso ver o que eles estão fazendo, como eles estão produzindo aquele som. It's a wonderful combination of closeness and distance at the same time. E é uma linda combinação da proximidade e do distanciamento ao mesmo tempo. You can take number 8, I think. Esteve mesmo, no Mostra Internacional de Teatro, esteve. É? No, he's saying that yes, they were here in the Yes, international yes, they show. were. Yes. Inclusive, convivia com a outra senhorita Júlia, de uma produção brasileira, que teve aqui no Porto Alegre Centro. And in fact, it was happening at the same time as another of Julia's play that Okay. was staged by Oh, interesting. Cristiane Jataí, do you know? She works with video also. Okay. And and this is all these cameramen that you see here. They are among the best in Europe. E todos esses cameramen que vocês veem aqui, estão entre os melhores na Europa. So this is one of the most expensive performances also that ever have been produced. I think. Então, essa performance também foi uma das mais caras que já foi produzida. So Grotowski, with his poor theater, is very far away. Então, o Grotowski, com o seu teatro pobre, está bem longe disso, né? I think we can talk about another group also that have some base in Brazil, and that is Gob Squad. Então, a gente pode falar de um outro grupo, ele é britânico, alemão, e que tem que trabalha também aqui no Brasil, que é o Gob Squad. This spring they did this performance at the opera in Berlin. Nessa primavera, este ano, eles fizeram essa performance em Berlim. The goal was to teach this robot to reflect upon itself and his own feelings. O objetivo era de ensinar este robô a aprender sobre os seus próprios sentimentos. It's based on the musical My Fair Lady. Baseado no musical My Fair Lady. A gente chama assim no Brasil também, né? Tá. But they call it My Square Lady. Mas só que eles chamam My Square Lady, que é a minha lady quadrada, né? Em vez de querida. I read from their program. There, can read all of it, and you can read afterwards. Ok. There is no Eliza, but a robot called Mion, which performed together with the staff and singers of Komische Oper Berlin. Gob Squad will try to pass off the robot as a human, using all the means of the world of opera to teach it about the most human of qualities, emotions. Então, isso ele está lendo do programa da peça. Então, fala assim, não há Elisa, mas um robô chamado Mion, que atuam juntos com a equipe e cantores do Komische Oper Berlin. O Gob Squad tentará fazer o robô passar por humano, utilizando todos os meios do mundo da ópera, para ensiná-lo sobre a mais humana das qualidades, as emoções. I think that the way they use technology here, Eu acho que a maneira como eles usam tecnologia aqui, they produce a more critical stance.
a critical attitude. Eles produzem uma questão mais crítica, têm uma atitude mais crítica. They want the spectator to think about how we perceive the world. Eles querem que o público pense, reflita sobre como a gente percebe o mundo. I mean, if we go to a movie, they use technology to produce science fiction. Então, se a gente vai ao cinema, a gente vê eles usarem a tecnologia para produzir ficção científica. Não vi essa palavra. But here, quite paradoxically, technology is used to come close to the human being and its emotions. Mas aqui há um paradoxo, porque a tecnologia está sendo usada justo para chegar mais perto dos seres humanos. Was it number 10 also? Yeah, good. I will go on to the third part now. Eu vou então avançar para a terceira parte. When there is a movement in one direction, there is always a movement in the other one. Quando há um movimento em uma direção, sempre tem um movimento na direção contrária. This is dialectics. A questão da dialética. Not everybody is embracing this new technology. Não é todo mundo que está abraçando, né, se interessando pelas novas tecnologias. Because advanced technology is not affordable for everyone. Porque as tecnologias mais avançadas não são, as pessoas não podem pagar por elas. So there is today also an aestheticism in the theater based on escaping the advanced theater apparatus. Então existe também um movimento no teatro hoje de tentar escapar do aparato tecnológico. Or the employees that should be hired, the localities and all that stuff. Dos empregados que têm que ser empregados, né, os técnicos, o staff e o pagamento do aluguel dos espaços. So Sigmund Freud, he claimed that we all feel an unease or even frustration in culture. Então, o Freud afirmava que todos nós sentimos um desconforto ou mesmo uma frustração na nossa cultura. And it seems like a lot of people feel the same frustration in the theater room today. E parece que hoje em dia muita gente sente a mesma frustração nas salas de teatro. So when I meet and listen to different research project presentations, Então, quando eu escuto sobre projetos de pesquisa das pessoas, everybody says that would like to investigate the room, they always say. todo mundo diz que gostaria de investigar a sala. But it's not the traditional theater room, often it is the public room, the space on the street, the community's room. Então, só que não é a sala de teatro, mas é o espaço possível, Shopping center and all that stuff, o espaço da comunidade, um shopping center, where people live. onde as pessoas vivem. So this is of course community theater that you are very familiar with here. Então, isso também é algo que vocês devem estar bem familiarizados, que é o teatro de comunidade, teatro It's a place for comunitário, political activism. um lugar para um ativismo político. There is no respectful silence, there is not so much technology. Não há o silêncio respeitoso assim para o espetáculo, não tem muita tecnologia. It might be a loudspeaker or some cell phones. Podem ser aparelhos celulares ou caixas de som. Eu pensei em um gramofone. So here the room is another room. It's not a technological space, but it's a room for everybody. And the room is the content of the play often. Então agora a sala em si não é mais essa sala de espetáculo, mas a sala é o conteúdo da peça. It's really a difference between the disembodied body that you find on internet, or the Então- disembodied human that you find on internet. Então isso é diferente dos corpos desencarnados que se encontra na internet. Here we find a quest for the authentic body in an authentic environment.
Aqui se encontra uma busca pelo corpo autêntico num ambiente autêntico. This is pure speculation from my side, of course. Isso é mera especulação da minha parte, é claro. But I see these two tendencies, and I really want to open up for an arguing about if I'm right or if I'm wrong. Mas eu vejo essas duas tendências que existem e me interessa trazer esse questionamento para que a gente possa discutir e ver se eu estou certo ou estou errado. I will sum up the whole thing with going backwards in history to give some examples of the more well-known point of view of the bodies that we all are more familiar with. Para resumir, para finalizar essa discussão, eu gostaria de olhar um pouco para trás. We can take a look at this. Yes, sir. Sorry. Olhar algumas visões históricas sobre o corpo e o papel do corpo nas artes cênicas mais conhecidos. We can take a look at this picture of Leonardo da Vinci. Nós podemos ver essa foto do Leonardo da Vinci. What is the range of the man in this picture? Qual é a abrangência desse homem nessa foto? He doesn't control the world, Ele não controla o mundo, but he controls the area where his body can reach. mas ele controla a área que o seu corpo pode alcançar, consegue alcançar. And we can also look at the picture by François Delsarte. E a gente pode olhar a foto do François Delsarte. From it's 150-year-old. This picture, I guess. É uma foto de uma imagem de uns que deve ter uns 50 anos, mais ou menos. It's a man who can decide what he expresses. E é um homem que pode decidir o que ele quer expressar. And I think that Isadora Duncan had on her visit card, Professor of Delsarte. Eu acho que a Isadora Duncan tinha no seu cartão de visita professora de Delsarte. But this is also, you know what your body is doing, and you rule the world through your bodily knowledge. Mas isso também se trata de você saber o que o seu corpo pode fazer e o que ele pode e o que você pode decidir a partir dele. And maybe that also goes for Rudolf von Laban and the Bauhaus movement. Isso talvez também esteja relacionado, né? Ou isso também faz sentido pro Laban e o movimento da Bauhaus. But maybe this guy here, this Laban guy, have extended his interest in the world a bit, isn't it? Mas talvez este cara, né, este Laban, ele conseguiu estender os seus interesses no mundo. I can also add Etienne de Cruz, mime corporel, and the physical theater that we had in the 19th century, of course. E eu também poderia adicionar o Etienne de Cruz com o mímese corpórea e todos os teatros físicos que se desenvolveram a partir dos anos 90. They all have a wonderful belief in the body. E eles todos tinham uma crença maravilhosa no corpo. If they can control the body, they can control the world, all in different ways, of course. Se eles podem controlar o mundo, se eles podem controlar seu corpo, eles podem controlar o mundo. And I mean that this point of view is what I have represented for my students. E o que eu quero dizer é que este ponto de vista foi o que eu representei para os meus alunos, o que eu venho representando. My teaching, and maybe also yours, is based on this kind of relation to the world. O meu trabalho como professor está, e talvez o de alguns aqui, está baseado nessas crenças da relação com o mundo. Because I know that students, at least in Europe, are more and more problematizing the physical training. Porque eu sei que na Europa os alunos cada vez mais estão problematizando a questão do treinamento físico. I have my body with my dialect, physical dialect. Eu tenho o meu corpo com o meu dialeto físico. I want to express myself.
Eu quero me expressar. Not any average body with a technique. Não um corpo mediano, um corpo com uma técnica, um corpo técnico. So how shall we, who work with this, both actors, dancers and teachers, how should we deal with this problem? Então, como que nós, professores, atores, bailarinos, como que a gente vai lidar com esse problema? Or this possibility? Ou essa possibilidade? We have the cyborg, if we take 15. Nós temos o ciborgue. This is a very traditional picture, and then we take the next one. Essa é uma foto bem tradicional dele. This is a performance artist, Stellark. Este é o Stellark, um artista de performance. That extends the body, that makes it more powerful through putting a machine. This is a cyborg. Ele é um ciborgue, então ele estende o seu corpo por meio de maquinários. If we take the next picture, here Stellark have even. This is really the what is the name? Descartes, Cartesius, who claimed that I can decide. My mind is steering my body. Isso é uma ideia bem cartesiana de que a minha mente que está dirigindo o meu corpo. Stellark is here run by a data program. O Stellark aqui ele é conduzido por um programa de computador that in fact give the impulses to move. Que na verdade dá os impulsos para ele se mover. So I have of course no answer on this challenge, but it is a challenge for the theatre academies and dance teaching, I think. Eu não tenho realmente uma resposta para esse desafio, mas o que me interessa é esse desafio. Não, isto é um desafio para a academia, para o teatro, enfim. Yes. Well, I don't have so much more to say. We can discuss this if you get some impulses to discuss, maybe some experiences from the workshop or other ideas that might be raised to this. Então, eu não tenho muito mais o que dizer, mas sim eu gostaria da gente poder discutir essas questões. Se vocês tiverem alguns impulsos de discutir sobre isso que foi apresentado ou sobre a experiência do workshop. So please. Então, por favor. Let's do this in the most familiar way, very relaxed, and we can just chat. Então, vamos proponho fazer isso de forma bem familiar, descontraída como um bate-papo. Eu estava pensando sobre o início. Fale devagar também. Obrigada. O início da palestra dele. Colocando essa questão da necessidade que o cinema encontrou de achar pessoas mais, digamos, originais para representar determinados papéis. E aí eu lembrei do Entre les murs de l'école, que é um filme francês. Não sei se ele viu. Provavelmente sim. No, I don't know. É Entre os Muros da Escola, Entre les murs de l'école, que foi um filme feito sobre a realidade de uma escola francesa e eles pegaram os alunos para representar os alunos. Então era uma coisa meio documentário, meio ficção, porque eles fizeram um roteiro, mas eram os próprios alunos que representavam a si mesmos. E aí a questão que eu fico pensando é se isso se reproduz, essa necessidade se reproduz no teatro, porque eu não vejo isso tanto no teatro, né? Vejo mais no cinema. It happens, thank you. It happens also in theater a lot. Também acontece bastante no teatro. And
but not to the same degree as film. mas não no mesmo nível que é no cinema. It means that today it's very hard for a Swedish actor to play the role of an immigrant role. Significa que hoje em dia é muito difícil para um sueco interpretar o papel de um imigrante. So this is an ongoing and very tough debate. Então isso é um debate muito difícil, mas que ele continua acontecendo. Okay. So this is a tough discussions in Yeah. Europe now, É uma discussão bem difícil na Europa que está acontecendo agora. and I'm very curious also about what is happening here E in ele, this discussion. e ele também está bem curioso para saber o que está acontecendo em relação a essa discussão aqui no Brasil. And if it is only for theater or if dancers also are affected by this discussion. E se isso é uma coisa que acontece só no teatro, mas talvez na dança também. So this is questions to you. Então é uma pergunta para vocês também. Is there something like authenticity for a dance role? There's authenticity for a theater role. For example, Othello must be performed with a person with African background. Isso é But uma. what about dance? Será que a dança também precisa dessa autenticidade corporal? Por exemplo, o Otelo, será que ele precisa ser interpretado por uma pessoa realmente africana? Será que isso tem na dança também? Essa questão? The Royal Opera in Sweden A Ópera Real da Suécia, had to take down a poster eles tiveram que tirar um pôster de that showed circulação it was a Swan Lake by Tchaikovsky, que era de um soneto do Tchaikovsky. and the relation by black swan and white feet. The relation, Ah, sim, era o Lago dos Cisnes. and they had a white foot on a black head, E eles tinham um pé branco em cima de uma cabeça preta, negra. and it became a big discussion about if this African guy's his face expressed enjoyment or sexual enjoyment, or if it represents suppression. Então, teve uma grande discussão se o rosto desse rapaz negro era de prazer sexual ou de repressão. It shows that there's a lot of stake in this discussion. Mostra que ainda tem muitas questões relacionadas a esse assunto para debate. Então, essa criatura aqui é um resultado de uma investigação minha longa que começou com Grotowski. This picture here is the result of a Grotowski investigation. E aí entrou na minha vida, me transformei nessa coisa. E eu fiz uma universidade aqui no Rio Grande do Sul que estudava antropologia teatral e teatro físico. E isso me fez pensar e me fez seguir outro caminho. Sofri bastante. Né? E daí, ouvindo você falar e pensando sobre isso, e também que a ciência se encontra mais hoje em dia com a metafísica e certas coisas estão sendo revistas. Talvez também esse teatro físico, então, vai repensar algumas questões lá de Grotowski e a gente retorne a coisas que ele pensou, fez a gente trabalhar e depois foi meio sepultado aí com a antropologia teatral e toda essa linha que entrou depois. Então, é com prazer que o meu lado indiano aqui ouve isso e fica penso isso. E nesse momento também, então, eu trabalho isso, o vídeo, porque também trabalhei com cinema,
pensando nessa questão metafísica do vídeo. About the metaphysic matter of the video. E, fora a representação, Besides representation, a prática... Tem uma coisa engraçada. A prática de se fazer sexo pela internet. the act of doing sex on the internet. Uma vez uma pessoa me disse que a prática da internet, a prática do sexo pela internet era bastante metafísica ou tântrica, Having sex porque não havia, né, o corpo envolvido. because E, the body bem, was indirect. tudo isso junto dá um bom caldo. This is very interesting, and if I get the impression that you put several issues at stake. Isso é muito importante e eu consigo perceber que tu colocou várias questões envolvidas. The Grotowski issue is, of course, very interesting all the time. Essa questão do trabalho do Grotowski é muito interessante, a gente vê, né, o tempo todo. Also, this body is based on Grotowski training many years ago. Esse corpo foi baseado no trabalho do Grotowski há muitos anos atrás. But there are a lot of opinions about Grotowski, so it's a difficult Existem discussion. muitas opiniões sobre o Grotowski, mas isso é uma discussão diferente. But at least he believes in authenticity Mas pelo menos ele acredita na autenticidade, that comes from the act of sacrificing or what do you say, confession. que vem do sacrifício do ator, ou melhor dito, a confissão. And he also have an essentialistic point of view on the human being, I think. Então, de uma certa forma, ele tem uma visão essencialista do ser humano, eu acho. The via negativa, if you take away all social pattern, you will see the true human occur. A via negativa, se tu tirar todos esses pesos sociais, tu consegue ver o ser humano de verdade acontecendo. I find it very difficult to combine Grotowski with modern constructivistic Eu acho muito point difícil of view on the human being. de combinar a questão do trabalho do Grotowski com essa questão construtivista muito atual do ser humano. What happens when Judith Butler meets Grotowski? O que aconteceu com a Judith Butler, que precisava do Grotowski? O que aconteceu com a Judith Butler quando ela encontrou? Sim, quando ela encontrou. And the other thing about metaphysics, that this distance could also be a more spiritual approach. Did I get you right in this? what? A more spiritual approach. Então, talvez essa questão que tu trouxe talvez seja uma questão mais espiritual. If we can reach some kind of sexual enjoyment through videos and internet, Se a gente consegue achar prazer sexual nessa questão dos vídeos e do uso da internet, one might miss something, talvez a gente sinta falta de alguma coisa. but you can also have an extended mind that really you must have a strong belief in the cogito. Mas a gente talvez tenha essa expansão da mente e talvez tu acredite muito na questão do cogito. In the cogito. cognition. É a cognição. But I don't know if I have answered your question thoroughly. Mas ele não sabe se ele com isso respondeu a tua pergunta. So please, can you put me on the right track if I'm wrong? Então que tu coloque ele na linha certa se ele tiver saído dos trilhos. I was more asking myself too, and remember, eu estava mais pensando sobre isso e lembrando de tudo que aconteceu nesses 10 anos, em que eu fiquei pensando sobre isso, investigando, e cheguei no vídeo, na tecnologia, um pouco sem pensar nessas questões, justamente porque eu pensava muito em um teatro ritual, em um teatro espiritual, e achava que a tecnologia, que estava exatamente o que você falou antes, que a tecnologia, estando nas mãos das pessoas que têm as posses materiais, ela andava longe daquilo que eu queria. Por outro lado, essa questão do sexo na internet,
acabou, e essa ideia de que aquilo era tântrico, então me fez pensar que sim, então era possível que as duas coisas se encontrassem. E se eu pensar que o mundo espiritual que o mundo material é parte do mundo espiritual, então o mundo material tem que contemplar a espiritualidade, tem que contemplar também as câmeras, né? E elas podem ser um espelho para aquilo que eu estou tentando fazer de uma forma metafísica. Não sei, estou confundindo tudo na minha ideia, mas é porque tem muita coisa aqui mesmo para pensar, assim, e para repensar, né? Para repensar mesmo, né? É o que é que a gente está fazendo. This seems all very plausible. Isso parece muito plausível. That we even can reach, as I mentioned in my lecture, that we can reach more closeness through the technology. Assim como eu mencionei na minha palestra, que a gente pode encontrar uma proximidade maior com o uso da tecnologia. That we shouldn't see it as hostile. Que a gente não deveria ver o uso da tecnologia como hostil. To closeness and emotional involvement, because the film industry builds very much on closeness in technology. Como a aproximação e essa recriação das emoções, porque a própria indústria do cinema, ela usa a tecnologia para recriar essas emoções, essa questão da proximidade. We can think about Erwin Piscator. A gente pode pensar no Piscator. In Germany in the 20s. Na Alemanha nos anos 20. Who used technology to seduce the audience, I think. Que utilizava a tecnologia para, na minha opinião, seduzir a plateia. Brecht also used technology. O Brecht também utilizava a tecnologia. As he worked with Piscator. Assim como quando ele trabalhou com o Piscator. But he also used the technology to create distance. So I think that this opens up a lot of possibility, also your possibilities. Mas o Brecht também utilizava a tecnologia para distanciar o espectador. Então, a própria tecnologia traz muitas opções do que a gente vai decidir fazer com ela. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer talvez uma provocação da onde eu me situo. Eu também tinha uma fascinação muito grande por Grotowski. Eu fiz uma tese de doutorado sobre Grotowski. E durante esse percurso, eu assisti um espetáculo que não tinha absolutamente nada com Grotowski. Só uma coisa, era de um polonês também. Era de Tadeusz Kantor. Alguém que, na verdade, tinha uma visão sobre o trabalho do ator absolutamente diferente. E, no entanto, aqueles espetáculos de Tadeusz Kantor foram aqueles que me emocionaram e me fizeram chorar. Então, eu hoje, quando me interrogo sobre a questão da tecnologia, na verdade, eu acho que, independente dos meios ou dos caminhos que a gente adota, a questão é como é que a gente toca profundamente o ser humano. Não dividindo mais Grotowski, Gordon Craig, a tecnologia, enfim. E, nesse momento, eu acho que nós temos que tocar os jovens que têm uma outra maneira de perceber o espaço e o tempo. É só uma provocação. Yes, I like that provocation a lot. Eu gosto muito dessa provocação.
It's because it is one central word that we hear now, and that is the word touched. Porque esse mundo mais central que a gente vive, e essa questão de como nós somos tocados. Or the word moved. Sorry? Sim. Moved. E como nós somos, o que nos move. Yes, because these are the two terms that today are used to. I talk only from my background. Porque esses são os dois termos que hoje em dia, falando apenas do meu background, Being touched or being moved are terms that are very interesting to make a discourse analysis on. ser tocado ou ser movido é um ponto de partida muito interessante para fazer uma tese. Many have tended to do so, among them Diderot and especially Brecht. Muitos têm uma tendência a fazer isso, tanto Diderot como o próprio Brecht. Being touched is today the highest value and sign of quality. Ser tocado é hoje um dos maiores objetivos e uma das coisas de maior valor In the Swedish middle class. na classe média sueca. We shouldn't divide emotional experience with other cognitive experiences. A I gente não think. deve separar a experiência cognitiva da experiência emocional, eu acho. But I can give one interesting example from a film. Mas eu posso dar um exemplo bem interessante de um filme. In the 1930s, Bertolt Brecht went and saw the film Gangadin. Nos anos 30, o Brecht realizou o filme Gungadin. Gungadin. It's just a film title. It's about how the British colonists fights in India. É sobre como as colônias inglesas lutaram na Índia. And it's about Indian servant who helps the British people. E é sobre como um empregado indiano ajuda o exército inglês. And sacrifice himself to help the English army. E ele se sacrifica para ajudar o exército inglês. And Brecht was strongly touched and moved by this. He cried. E o Brecht foi muito tocado por esse filme, ele chorou assistindo. At the same time, he hated himself for doing so. E ao mesmo tempo, ele odiou a si mesmo por ter feito isso. He meant that art is so dangerous because it can touch us. Ele quis dizer com isso de que a arte é muito perigosa porque ela pode nos tocar And seduce us e nos seduzir to go into statement that we dislike. para nos levar até um ponto em que a gente não gosta. Therefore, we should show a lot of feelings, but we should know how we use feelings on the stage. Então a gente deve poder expressar esses sentimentos, mas a gente também deve saber como usar eles no palco. That goes also for me when I see an American movie. Isso acontece também comigo quando eu vejo um filme americano. You know the American flag in the ending, a son is embracing his father. Vocês sabem aquela coisa da bandeira americana no final e o pai abraçando um filho. And I get deeply touched. E ele se sente profundamente tocado. And then I say to myself, you're an idiot, Kent. E depois eu digo para mim mesmo, Kent, você é um idiota. The emotional feelings in me doesn't represent the truth. Esses sentimentos emocionais em mim não representam a verdade. That is also a neurological mechanism. Isso também é um mecanismo neurológico. And I think that the way that at least I worked in the Grotowski tradition E pelo menos o jeito que eu trabalhei com a tradição do Grotowski was very oriented to self-sacrificing and feeling a lot. And era muito orientado para o autossacrifício e para sentir muitas coisas. it was important time in my life, Foi um momento muito importante da minha vida. but I want today to distance myself from it. Mas hoje em dia eu quero me distanciar disso. So I am a very boring person in this, Então, sobre isso eu sou uma pessoa muito chata. that I think that emotions and intellect are all cognitive processes Porque eu acho que toda essa questão de sentimentos e emoções é um processo cognitivo that have interesting interplay. que tem esse interesse, enfim, de jogo. I don't know if I answered your question, Karin, Não sei se eu cheguei a responder or your provocation in ou
because maybe I provoked you back. Ou talvez ele só tenha te provocado de volta. Is it okay? Good. Claro. Primeiro, uma pergunta com relação ao workshop. Descrever um pouco mais como foi essa atividade com os celulares e a dramaturgia do Godot, os personagens, não ficou claro. E segundo, me parece que algumas experiências que eu já observei, já vi, com tecnologia, elas estão a serviço de trabalhos autobiográficos, ou onde o ator é ator, enfim, não são pessoas reais no palco, mas trazem suas histórias reais. E isso não só em Porto Alegre, no Brasil. Vários grupos que trabalham com depoimento pessoal, teatro documentário. E aqui na Argentina, o biodrama com a Viviana Tejas. Qual é o nome dela mesmo? Viviana Tejas. E uma outra questão. Professoras brasileiras, mulheres, na sua grande maioria. Como tu falaste que nós temos homens, na sua grande maioria, não é a realidade brasileira. E fico muito feliz da sua preocupação com os corpos negros. Agora é só um comentário, porque eu trabalho com crianças e adolescentes negros e negras, como professora de teatro dessa comunidade. Obrigada. I hope that I can. The first question, the connection to cell phones A and primeira dramaturgy. pergunta em relação à dramaturgia e aos celulares. The idea was that it was more ideological than dramaturgical. A ideia era que fosse mais ideológico do que dramatúrgico. That many people have access to a mobile phone and a camera and recording there. Porque muita gente hoje em dia tem acesso a um celular com uma câmera que pode filmar. So I hope that only with this simple tool Então eu espero que apenas com essa simples ferramenta we could find new way of represent our bodies and letting other bodies from the street come into the theater room. a gente pudesse representar esses corpos que a gente vê na rua, dentro do teatro. The dramaturgy came from the participants. I only wanted to choose the idea about looping. A dramaturgia foi os próprios participantes que escolheram um pedaço, mas ele quis trazer a ideia do loop. As Waiting for Godot Como Esperando Godot is a play that deals both with circular time and linear time. é uma peça que lida ao mesmo tempo com tempo linear e tempo circular. I think that the technology we can work with repetitiveness. Ele acha que a tecnologia consegue trazer essa questão para a gente poder trabalhar com a repetitividade. And that was the theme that many of the groups choose to develop. E essa foi o tema que vários dos grupos escolheram trabalhar. The second question, technological and autobiography, is of main importance, I think. Essa segunda questão da autobiografia e da tecnologia é muito importante. But I didn't understand if it was real actors or it was authentic people representing themselves. Então ele não entendeu se eram realmente atores ou se eram pessoas representando a si mesmo. It was actors who performed authentic. They performed their own stories. The actors did perform their own stories. No, I think they just eles atuaram as próprias histórias ou eles contaram? They told, they showed, they acted. Their own stories. Yes, their own stories. Okay, I get it. But this quest for, when I saw Rimini Protocol, another performance about Radio Musin. Sorry? Radio Musin.
It's an name. Radio Museum. Quando ele viu essa performance They do had Radio Museum, these people who are asking for prayer from the minaret in the Muslim society. eles tinham essas pessoas que faziam preces para a sociedade muçulmana. These singers or prayer callers Esses- toured around the world. Esses cantores e essas pessoas que cantavam essas rezas fizeram um tour pelo mundo inteiro. And told about their job. E era o trabalho deles. And they were irritated because they were to be replaced by radios instead of their own calls. E ele falou sobre o trabalho deles e eles ficaram muito ofendidos porque queriam que eles fossem substituídos por rádios que só repetiam esses cantos. But is it then, they are of course authentic, it's their job to call for prayers in Muslim society? Mas será que existe um trabalho para essas pessoas que fazem essas preces na sociedade muçulmana? But they have rehearsed this performance. Mas eles ensaiaram essa performance. They have Germans who have done the dramaturgy. Eles têm alemães que construíram a dramaturgia para eles. What is the level of authenticity? Qual é o nível de autenticidade? And they also tour with the children who are adopted. They what? Adoptive. Adoptive. No, but the other one. They toured? They tour. Ah, yes. Eles fizeram um tour com crianças que foram adotadas. And these kids tell about their experiences of being adoptive children. E essas crianças contam sobre a sua experiência de serem filhos adotivos. It's highly documentary and authentic. É altamente documental e autêntico. But when it's put into the apparatus of theater, Mas quando é colocado dentro de um aparato teatral, you also begin to question, is it true? tu começa a questionar se será que isso é real mesmo? And the last question, I just can, yes, this is important. Identity politics is E a última interesting. pergunta, que também é bem importante, sobre a questão da identidade e do trabalho político. If you could give an example from the workshop of after About some examples. some of what happened that came out in the workshop. What came out? It was the different group presented, most of them, a material. Sorry, can you repeat? The group presented their experiences, Os grupos apresentaram as suas experiências. and Exemplos, né, sobre o Que ele, it's better that these people from the workshop can also tell. Please, as it's outras much pessoas better. do que fizeram o workshop também podem contar. What you experienced. I A shouldn't experiência tell que what you eles tiveram. experienced. Porque não é ele que deve falar o que as pessoas experienciaram, né? Ele vai falar só o que ele viu. About this last sentence that you made. She wanted to say a phrase of a Brazilian documentarist, Eduardo Coutinho. He's very famous here in Brazil as a documentary film director. He says that when people are in front of a camera, they invent themselves. All his life he made documentaries, and that was his final conclusion. This is wonderful to hear, Isso é muito maravilhoso de se escutar. that we get rid of this quest for authenticity if we can we can trust nothing. Que a gente está nessa questão da busca pela autenticidade, mas que a gente nunca vai achar essa autenticidade real. It's like when actors are interviewed in TV, in television. É assim como quando a gente vê os atores na TV. I can see actors who myself have trained, Ele consegue ver atores que, assim como eles, são muito bem treinados. and I know how they work. E ele sabe como é que eles trabalham. But in front of the camera, they begin to tell other stories that are more fashionable, and Mas que, em frente às câmeras, eles contam histórias que são mais they get na moda. they construct an American identity. E eles constroem essa identidade americana. They try to sound more like Robert De Niro or Meryl Streep, Eles tentam soar mais como Robert De Niro ou como a Meryl Streep. because they work very much in the tradition of physical action, the Stanislavski Porque eles tradition. trabalham muito com o trabalho do ação física do Stanislavski. Or a Brechtian tradition. But when I see them on television, they begin to talk about their own feelings, their own childhood, and all that stuff. Mas quando eles estão na TV, eles começam a falar sobre as próprias emoções e sobre a infância que eles tiveram. And my impression is that
they construct, exactly to say, a media identity. E assim como tu disse, para ele acha que esses atores constroem essa identidade para a mídia. As the Facebook identity. Yes. Everybody is young, happy, and rich, and everybody wants justice. Yes, and everybody on Facebook see that everybody on Facebook say, "Oh, Kent, he's in Brazil, he's having a good time." Essas pessoas veem, o Kent está no Brasil, ele está se divertindo bastante. Why not? Yes. So this what happened during the workshop? I think that it was a test. Eu acho que o que aconteceu no workshop foi um teste. I was very impressed of the attitude people took in the work. Eu fiquei muito impressionado com a atitude que as pessoas tiveram durante o trabalho. Although it was quite, I wasn't very clear, I think. Ainda assim, eu acho que eu não fui muito claro. Just gave some themes and some options. Eu só dei alguns temas e algumas opções. And people took totally different approach on this Godot play. E as pessoas tiveram approaches bem diferentes em relação a essa mesma peça do Godot. I first had some plans to choose something of Shakespeare. Primeiro, ele queria escolher algo do Shakespeare. But found that really difficult. Mas achou muito difícil. Because then we would have a discussion about language. Porque eles também teriam que ter a discussão sobre a linguagem. Godot is very clear. Sobre língua. Porque o Godot é muito claro. It's on a meta level, the performance of Godot is about creativity. Porque a performance do Godot num meta nível, ela tá. It's about creativity. É um nível de criatividade o Godot. They are bored and frustrated. Eles estão entediados e frustrados. And begin to create situations. E eles começam a criar situações. And maybe that was the case also in the workshop. E talvez essa seja a própria situação que a gente viveu no workshop. Pessoal, eu acho que se ainda tiver alguma questão, se não, tá? Porque a gente está já assim, esgotando o horário. One last question. One last question? Yes. Então, não sei se é uma pergunta um pouco ultrapassada, mas aqui no Brasil, a grande maioria dos meus colegas que dirigem cinema preferem trabalhar com não atores, porque a gente não tem estabelecido um perfil de um ator de cinema. Eu, enquanto realizadora de cinema, prefiro trabalhar com atores de teatro do que com não atores. E a minha pergunta é: será que o vídeo, que é a mídia do cinema, acrescentou tanta coisa para o universo do teatro? E eu me pergunto se esse corpo treinado do ator de teatro também não poderia trazer esse paradoxo de mais organicidade para o trabalho do ator no cinema. The authentic body. The trained body brings a more authentic body to the film actor. The video brings a more authentic. They are forced to be more naturalistic. Se esse ator do teatro força os atores do cinema a serem mais realistas? Mais orgânico. More organic bodies. Não exatamente no naturalismo. Not really natural and realistic, but organic. This word organic is also one of these. Organic, Essa authentic. palavra orgânica, It's very hard to say what is autêntico, é muito organic. difícil de definir o que é, né? But I think that all good actors training Mas eu penso que todo bom trabalho de treinamento de ator should be usable also in front of a camera, deveria poder ser usado também na frente de uma câmera. because it's not a matter of doing different Porque não é uma questão de fazer as coisas methods. diferentes. The only method I can understand Não for é uma actors questão de usar métodos diferentes, mas é que o único método que eu consigo entender is very simple. é muito simples. What do you want and what do you do? O que tu quer e o que tu faz. If you take this seriously, we will see another character appear. Se tu levar isso a sério, tu vai ver um outro personagem surgir. For me, it's impossible to begin with anything called a character.
Para mim é muito difícil começar com algo já chamado de personagem. The character is always created indirectly O personagem sempre é criado de uma maneira indireta, through actions, very small actions, através but de anyway ações, actions. pequenas ações, mas que ainda assim são ações. Most of our actors who go in front of a camera A maior parte dos atores ficam na frente de uma câmera begin to produce sign of authenticity. e começam a reproduzir sinais de autenticidade. I don't believe that they are organic. They produce sign of being organic. Ele não acredita nesses atores porque eles não são orgânicos, eles estão reproduzindo In gestos orgânicos. In my theater society, these signs are easily identifiable, easy to identify. Na minha sociedade teatral, esses gestos são facilmente identificados. They are never saying the line directly. Eles nunca dizem a fala deles diretamente. They do small authentic movement first, like that. Eles fazem primeiro pequenos gestos orgânicos antes de dar a fala. And then they begin to do something with their eyes, E aí eles começam a fazer isso com os olhos with the lips, e com os lábios. and then they begin to E aí eles you know começam a what gaguejar. you know what I mean? It's some kind of signs all the time. São sinais o tempo inteiro. So, of course, I don't have any answer on this. I only get more and more cynical. Claro que eu não tenho nenhuma resposta sobre isso, eu só fico cada vez mais cínico. When the quest for authenticity E quando a busca pela autenticidade is reduced to sign for authenticity, é reduzido a sinais que reproduzem a but maybe there is autenticidade. nothing else than signs. I don't Não, know. não existe nada mais nesses sinais. I'll leave this to the semiologists. Ele vai deixar isso para os semiologistas. So I don't know. Então ele não sei. Yes. Yes. Well, I can thank you for listening. And Muito thank you obrigada por escutarem. for with your very interesting questions. And it was the same last time I was in Brazil Eu sou muito grato a todos esses comentários que vocês fizeram. that I get impulses for new discussions. Foi a mesma coisa da última vez que eu vim para o Brasil. Eu recebo cada vez mais impulsos. So, muito obrigado.